da delação de Daniel Vorcaro, porque não tem como a gente não falar sobre isso, né? O Congresso está se preparando para essa situação, as expectativas em torno de uma possível delação premiada de Vorcaro, que é o dono do Banco Master, cresceram no Congresso, e 2 movimentos recentes contribuíram para intensificar esse cenário. Enfim, as mudanças na equipe jurídica do banqueiro, né, do novo advogado, José Luiz Oliveira Lima, como ministro André Mendonça também do STF, que é o novo relator do caso, e também com a Polícia Federal. Tudo isso vem deixando o Congresso apreensivo e tenso, porque a gente sabe que os 3 poderes estão envolvidos nesse escândalo do Banco Master, né, Lô? Estão, e não é pouco envolvido, não. Desde o início o início lá, quando ainda era uma crise, o início de uma investigação, o nível de abalo das estruturas da República, nominalmente, né, em nome de alguns congressistas, alguns ministros do STF, alguns membros também de alguns ministérios, e também Haddad, né, já saiu o nome dele, inclusive, então já reforço mais esse nome, e alguns membros do Banco Central, né? Então, assim, vai espirrar em todo mundo, mas desde o início eu coloco que a condição da fraude financeira do Banco Master não é apenas uma fraude financeira, na verdade é a maior que o Brasil já viu, tá? Os números, sabe que eu acho, eu sempre olho para números, né? Então, esses dias eu vi alguns esquerdistas falando sobre os 59 bilhões de dólares que o Trump já colocou na guerra, né? Então, eles criticando que esse valor poderia acabar com a fome. Aquele papo de sempre, de todo esquerdista, que não para olhar número e fazer conta, não se baseia nem em dados, nenhuma evidência concreta. Acontece que a fraude financeira do Banco Master, que a maior parte dos esquerdistas estão de boca fechada, já passou desse valor que os Estados Unidos investem na guerra. Então, assim, eu acho tão ridícula essa falsa equivalência quando eles vêm com esse tipo de papo, né? Mas o fato tem muita gente enrolada, e digo mais, o maior crime financeiro está aí sob a luz. Eu arrisco dizer, tem muitos outros crimes juntos, e já coloco em evidência bem específico. Aguardem. Casos de pedofilia serão desmascarados nessa investigação do Banco Master. Aguardem e verão. Essa mobilização toda de gente com medo, porque assim, a política no Brasil é tão podre, eu não vou falar por todos, mas em sua maioria é tão podre, é muito simples. Quando a gente olha para a presidência da República, é um cara que roubou, foi preso e voltou a ser presidente, as pessoas votam. Então, assim, corrupção, lavagem de dinheiro, desvio, ativos sem lastro, que é o caso do Banco Master, né, foi o pulo do gato que ele deu, comprava por 10, vendia por 20, e tudo sem lastro, e óbvio que isso ia estourar um dia. É muito mais do que isso, gente. Tem uma crise moral por trás, senão essas pessoas não teriam tanto medo de respingar, porque eu parto do princípio que o brasileiro acompanhou Lava Jato, Mensalão, Petrolão, já viu tanta lambança de corrupção e voltou um bandido para a cadeira da presidência da República. Então não é isso não é só isto, tem muito mais. Tem crise moral e tem crimes. E eu pontuo casos bem semelhantes que vão vir à tona, como o caso lá do Epstein nos Estados Unidos. Porque a movimentação dessas pessoas, o medo que chegue na casa, e é na casa mesmo, tá? De cada um deles, é muito grande para ser apenas, eu não estou falando em números aqui porque é uma fraude gigante, mas para ser apenas uma fraude financeira. Eu não consigo acreditar só nisso. Agora, uma outra
peculiaridade deste caso do Banco Master, dessa fraude financeira, é que tá uma luta para cada um puxar o holofote. Essa história vem à tona num ano eleitoral. Eu sou muito entusiasta de que se abra a CPI ou CPMI do Banco Master. Não acho que o Master tem que ficar só ali na CPMI do INSS ou na CPI do crime organizado, que ela já está nessas duas, até porque a do INSS daqui a pouco acaba, né? Precisa sim, eu sou uma grande entusiasta, mas está uma disputa, tem disputa agora de parlamentares alagoanos, né, que parecem que vão vir candidatos ao Senado, Renan Calheiros e o seu super adversário. Assim, todo mundo quer o protagonismo, todos querem o protagonismo, mas eu preciso parabenizar a conduta do ministro André Mendonça e o trabalho da parte boa da Polícia Federal, porque mesmo lá dentro da Polícia Federal tem a Polícia de Estado, que é a Polícia Federal brasileira que trabalha para o Estado, e existe também a Polícia Federal de Governo, chamada também de Polícia do Lula, tá? Então, nós temos essas duas coisas ali dentro da Polícia Federal. Eu preciso parabenizar essas duas áreas. O ministro André Mendonça como relator e a Polícia Federal, a parte que é uma instituição de Estado e que está fazendo um excelente trabalho de investigação. Fica aqui os meus parabéns, Laísa. Realmente é um trabalho que a gente precisa parabenizar mesmo, porque a gente sabe que outros crimes piores estão envolvidos, né, em relação aos três poderes do governo, principalmente desse atual governo, que a gente sabe muito bem quais são as bandeiras que eles defendem, né? É bem mascarado, mas a gente sabe. Então, é claro que nós precisamos realmente ter esse cuidado, prestar muita atenção, estar bem atentos a tudo que está acontecendo e não deixar passar nada. Então, o que a gente espera, né, Lu, é que a Polícia Federal, que o ministro André Mendonça, realmente que eles sejam abençoados e façam realmente um trabalho de investigação minucioso e que a justiça, de fato, seja feita. Porque eu acho que o que a gente mais cansa de ver nesse país é a impunidade. É saber que essas pessoas estão cometendo crimes de cara limpa, assim, sem receio, e não vai acontecer com elas. Então, eu acho que é isso que cansa um pouco e faz com que até o brasileiro tenha memória curta. Né, porque a gente já está tão acostumado a ver essas coisas acontecendo e não acontecer nada, não ter nenhuma punição de fato que aconteça ali firme e que essa sentença se mantenha, que a gente fica desanimado mesmo, né? Mas a gente não pode perder a esperança, não é? Não, com certeza não. Por isso que eu coloco a luz e o foco realmente em quem está fazendo uma investigação séria no que de fato é a maior fraude financeira que o Brasil já viu. Tá? Então, realmente, a gente precisa dar luz a isso e dar nomes a quem está fazendo um bom trabalho. O ministro André Mendonça, ele vem surpreendendo, eu acho que todos os espectros da sociedade, porque numa mínima condição de suspeita de vazamento de dados, ele já trancou tudo sobre essa situação lá na CPMI do INSS, e ele está certíssimo, certíssimo. Veja bem, eu não estou aqui colocando que eu acho que o André Mendonça tem que fazer apenas sigilo de tudo, ser o delator, acusador, não sei o quê, porque a gente já viu isso na nossa história recente, para não dizer ontem, antes de ontem, ano passado, ano retrasado, dentro do STF, porque esse é o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes, né? Veja bem o inquérito das fake news, um inquérito aberto de ofício. Nunca houve nenhum tipo de questionamento do Ministério Público ou de qualquer outra instituição, um inquérito aberto de ofício que teve data para começar e não tem data de término. São 7 anos. Eu voltei aqui nesse inquérito porque eu fico tão indignada
com o inquérito das fake news ou do fim do mundo, enfim, cada um tem um nome para esse inquérito. Justamente porque uma revista, na época, publicou uma matéria que dizia o amigo do meu pai, ou seja, era uma menção ao ministro Dias Toffoli. Veja bem a coincidência. E quem é o nome que está mais arrolado neste momento junto ao caso do Banco Master? O próprio Dias Toffoli, que inclusive teve que se retirar da relatoria, na verdade, ser retirado. Dias Toffoli precisa ser afastado da cadeira. Isto que precisa. De novo, democracias plenas, países sérios, ministros como Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, não estariam ocupando mais aquela cadeira há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Se fosse um ministro nos Estados Unidos, o caso do inquérito das fake news, quando ele colocou de ofício, ele já teria sido afastado. O ministro Alexandre de Moraes, num caso desse nos Estados Unidos. Então, assim, a gente sabe o que é o inquérito das fake news. É para calar justamente isso aqui, Laísa. Calar eu, você, as mídias independentes, as redes sociais. Esse governo, eles não param. Quando não é o Supremo, ou juízes, ou ministros tentando implementar a censura no Brasil, é o próprio governo, por parte do presidente da República, que é um cara ele se finge, tá, de completamente analógico, fica lá falando aquelas groselhas de eu acredito na inteligência natural e não na inteligência artificial. Aquilo lá é só conversa para boi dormir, tá? Ele sabe, ele entende, ele é muito bem assessorado sobre como é que é o meio digital. Acontece que a esquerda perde de lavada nesse meio. Por que querem tanto censurar as redes, querem tanto calar as vozes que estão ali e manter apenas o consórcio de mídia falando, que é o que nós tínhamos há alguns anos atrás. Graças a Deus existe a internet livre e as redes sociais e aqui mídias independentes que levam os fatos, levam a verdade sem viés. Aqui é um jornal opinativo, eu posso ter a opinião que eu quiser, tá? Mas é o seguinte, é por isso que querem nos calar, porque nós somos fortes nesse quesito. No meio digital, a direita ganha de lavada da esquerda. Por isso que querem tantos nos calar. Realmente, ainda bem que a gente tem aqui as mídias sociais para nos ajudar nesse processo, né, Lu?